Se você vai fazer o concurso da Petrobras, a parte de matemática, galera, sugiro fortemente que você comece seus estudos por aqui, ó. Conjuntos numéricos e equação do primeiro grau e segundo grau, que é justamente o primeiro tópico lá do programa do meu curso, tá? Bom, conjuntos numéricos, o que são conjuntos numéricos, né? Os conjuntos numéricos, galera, eles são a base de todos os estudos em matemática. Tá? Então a gente tem alguns conjuntos, se a gente for explicar os conjuntos numéricos em si, não tem muito o que falar, né? São apenas algumas características, alguns nomes e acabou. Conjuntos dos números naturais, né? Número natural, o primeiro número natural é 0, depois 1, 2, 3 e assim por diante. É um conjunto infinito. Fim. Natural asterisco. O que o asterisco faz? Exclui o zero. Pega o zero, esquece. Vai ficar 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o número natural é só isso. Só que o número natural, o conjunto dos números naturais, é a base do que você aprende em operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Quando a gente está começando a estudar, aprender matemática, o número natural é o primeiro conjunto que você tem contato, né? E aí você se desenvolve, né? Desenvolve as operações básicas em cima dele, beleza? Aí depois você avança para o conjunto Z, conjunto dos números inteiros, né? Que é onde entram os números negativos. Olha só o conjunto dos naturais aqui dentro ou contido no conjunto dos números inteiros. E aí, quando você vai falar do conjunto dos números inteiros, não tem muito o que falar. Ele pega os naturais, pega os negativos. Acabou. Se você botar Z asterisco, vai excluir o zero. E tem uma série de outros conjuntos que são chamados as partições de Z, que não vale a pena falar nesse vídeo e ficaria muito longo. Mas dentro do conjunto dos inteiros, é óbvio que você tem que dominar um montão de outras coisas, como as operações, né? Soma de positivo, soma de negativo, somar um positivo com um negativo, né? Enfim, aquelas famosas regrinhas de sinais da multiplicação, divisão, mais vezes menos, né? É muito importante ter um conhecimento associado à reta numérica, né? Conhecimento de números opostos, simétricos, né? O que é isso? Né? E saber também o conceito de módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Então, tudo isso que eu estou falando aqui não está escrito no edital do concurso da Petrobras, mas você vai precisar, é óbvio, até porque é um edital que ele pega muito mais os conteúdos do ensino médio do que do ensino fundamental. Isso aqui seria a única parte do ensino fundamental junto com a parte de juros e porcentagem, beleza? Mas é óbvio, para você se desenvolver dentro de equação no primeiro grau e equação no segundo grau, você tem que saber operar, obviamente, saber as 4 operações básicas, tem que saber tudo que está relacionado com os números inteiros, né? E quando chega nos números racionais, já não é diferente, você tem um montão de coisa para saber dentro dos números racionais. O conceito, a definição de racional é simples. O que é número racional? É todo número que você consegue representar na forma de fração. O que é uma fração? Um número em cima, um traço e um número embaixo, né? Sendo que esses números precisam ser números inteiros e o número que está aqui embaixo, que é o B, ele não pode ser zero. Então esse B, ele tem que ser um número inteiro, mas não pode ser zero. Por quê? Porque a gente não consegue dividir por zero. E toda a fração representa uma divisão do número de cima pelo número de baixo. E aí, quais são os números racionais, né, mais famosos? Os decimais finitos. Qualquer número decimal que você vê na rua, o preço da linguiça, o preço da gasolina, o preço de uma bala, o quilo da carne, o quilo da mussarela, o quilo do presunto, tudo isso são números decimais finitos que a gente consegue representar na forma de fração. Obviamente, todas as frações que você vê, 1/3, 1/4, 11/15, 4/45, 2/14, enfim, qualquer fração que você enxergue, que você vê, ela por si só já é uma fração, então vai ser um número racional. As dízimas periódicas, né, os famosos decimais infinitos
periódicos, são as dízimas periódicas. Qualquer dízima periódica você consegue representar na forma de fração, a chamada fração geratriz. E os números naturais e inteiros, que eu acabei de falar aqui, também são racionais. E lógico, quando eu estou falando de racional, eu estou falando também das operações. Você precisa saber operar com os números decimais. E aí, ou seja, operar com os decimais significa as operações básicas agora com decimais. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Fazer a conversão não só de uma dízima periódica em fração, mas de um número decimal não finito. 0,23, 0,35. Né? Saber somar e operar frações, soma, subtração, multiplicação, divisão, simplificação, enfim. Tudo isso não está escrito no edital lá. No edital só está escrito assim, conjuntos numéricos, mas é óbvio que todas as operações, todos os cálculos envolvendo esses conjuntos, você precisa saber, porque lá na parte de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, PA, PG, logaritmo, juros, tudo que está lá, você vai precisar dessa parte aqui. Por isso que eu sugiro fortemente, e também estou colocando isso dentro do meu curso na primeira semana, que você comece com esse conteúdo aqui. Beleza? Se te ajudou, prova, metralha no like, segue e compartilha.